Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Futuro e Print. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Pedro. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Que Começamos bom. hoje, então, mais uma Papo Têxtil. E conosco, nosso ilustre Carlos, da indústria Cores e Tons. A gente vai conversar um pouquinho, Carlos, para entender aí a jornada da Cores e Tons e o que vocês fizeram de tão especial que os fizeram ser quem são, que é essa empresa hoje ícone, nome que você diz em qualquer lugar no mercado e sabem que é a referência. Muito bacana toda essa construção que vocês vêm fazendo aí desde 1994, não é mesmo? Posso dizer que hoje a Cores e Tons é uma empresa madura e vejo que vocês vêm trabalhando muito a parte de estamparia e sempre nos provando, ano após ano, que a empresa tem competência no que faz. E não sou eu que estou dizendo, é o mercado, o cliente de vocês. Resumindo isso, fala um pouquinho para mim quais forças e fatores foram os principais que construíram o sucesso da Cores e Tons, Carlos. Nossa, Pedro, são muitos, mas vamos tentar Acredito. elencar os principais aqui. Eu diria que, de início, talvez foi a coragem e a visão do fundador, né? Sou um pouco suspeito a falar, que é o meu pai, então a gente é um pouco Legal. suspeito, mas pensando lá no momento que foi criado, lá em 94, né? A gente tem que olhar, são 28 anos atrás, né? Sim. É muita coragem, né? O empreender, né? Num negócio que era relativamente novo aqui na nossa região, né? Então, acho que essa coragem, essa visão, acho que é um ponto importantíssimo aí. Uhum. Outro ponto, obviamente, são as pessoas que estão conosco no dia a dia. Então, desde a nossa equipe aqui, que é super importante, super engajada aí, procurando agradar sempre aos nossos clientes. E também os nossos clientes, né, que confiaram na gente aí desde o nosso princípio, né? Então, acredito que são as grandes forças aí que fizeram essa evolução aí. Excelente, Carlos. Então, posso dizer que tudo começou com a visão sólida do seu pai, que conseguiu transformar essa visão em realidade e, mais que isso, levar o conceito de família adiante, trazendo os colaboradores internos e os clientes para serem parte dessa grande família chamada Cores e Tons, que hoje tem a força que tem por conta dessa inteligência de trabalhar em conjunto os links, os elos, ao invés de deixar tudo separado, não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Obviamente, junto disso tem o quê, né? Os valores que foram colocados lá no início, né? São valores Uhum. talvez pessoais que foram transferidos para a empresa, né? E que a gente segue muito fiel a eles até hoje, tanto a gente, né? Eu, diretoria, quanto toda a nossa equipe, mantendo isso bem vivo todos os dias nas nossas decisões, em tudo que a gente vai fazer. Parabéns para Cores e Tons. Eu sei que é desafiador uma indústria no dia a dia conseguir se manter fiel aos princípios que ela colocou lá atrás, a filosofia que ela colocou lá atrás. Ela se manter na linha sem se desviar, dado aquele tanto de problema, aquele tanto de imprevisto que pode aparecer no dia a dia, num país como o nosso, que exige resiliência. Cores e Tons está de parabéns em manter firme a postura. Obrigado. Bacana. Pensando aí em Cores e Tons e nos pontos fortes, Carlos, eu sei que vocês trabalham com estamparia. Quando e como a Cores e Tons iniciou a sua estamparia? Então, como tu falou, né? Ela foi fundada em 94. Lá no princípio, nos primeiros 4 anos, ela foi uma empresa praticamente criada para atender a uma outra empresa, né? E a partir de 98, então, ela se tornou, de fato, uma prestadora de serviços aberta a todos, né? Uhum. E também em 98 foi onde meu pai teve a decisão de começar a investir em estamparia rotativa, né? Porque no princípio a gente era uma estamparia, não é localizada, mas ela era de malha em rolo, mas aquela dos quadros, bem manual, né? Então a Sim. gente tem uma produção aí
muito pequena, em torno de 18 rolos por dia, ao longo de 3 turnos. Então, era algo praticamente artesanal, né? E em 98, então, teve essa virada de chave aí, mais uma vez, aquilo que eu te falei, né? A coragem, a visão, né? De ir Sim. para São Paulo, buscar uma máquina, trazer toda desmontada em 7 carretas aqui para Santa Catarina, botar dentro de um galpão, começar a montar do zero, né? Uau. Então, acho que esse foi um ponto, um marco bastante importante, né? Que foi, de certa forma, o que nos tornou o que a gente é hoje, né? Então, basicamente, esse é o nosso histórico. E dali em diante, então, foram os mais diversos investimentos, tanto em estamparia, quanto agora, ultimamente, em outros segmentos aí de preparação, acabamento, tinturaria, enfim. Importante. Então, a primeira impressora que vocês tiveram era uma impressora de tapete com quadros para impressão rolo a rolo. E depois Perfeito. migraram para cilindro rotativo. Perfeito. Ela era conjugada na época, né? A gente chamava de conjugada. Era uma Certo. máquina que, na mesma máquina, ela tinha cilindro e quadro. Então, levava algumas Uau. horas para fazer essa mudança, Setup. né? Amanhã eu vou estampar quadros, por exemplo, toalhas, que a gente estampava aí para uma indústria texto importante aqui de Brusque, né? Então, amanhã eu vou estampar quadro. Então, eu tenho que fazer toda uma mudança, estampava quadros durante um dia, 2, aí fazia uma nova grande mudança, estampava cilindros mais 1, 2 dias. Então, o nosso Uau. início foi basicamente dessa forma. Havia o desafio, então, de ter uma programação bem coesa para que vocês tivessem tempo de fazer o setup, que era um setup demorado, pelo que entendi. Isso, demorado. Havia e a Entendi. gente tinha, por sorte, a gente tinha indústrias na parte de toalha. Hoje a gente as tem novamente, houve uma certa mudança nesse segmento, Uhum. mas tinha uma empresa muito forte de toalha que nos dava uma programação interessante, e tinham as malharias, que a gente chama aqui, né, de malhas circulares, que davam a programação da parte rotativa. Então, a gente ia intercalando entre essas duas técnicas Dois aí, segmentos. segmentos, exato. Bacana, Carlos, bacana. Pelo que eu estou entendendo, segue com solidez a visão e a garra por trás da história da Cores e Tons, sempre com a visão muito coesa e sem se desviar do objetivo. Isso Sim. já demonstra claramente porque a empresa já tem quase 3 décadas de sucesso, saindo de uma necessidade, de uma demanda, para poder atender um mercado, não só aquela demanda que havia chegado até vocês. Isso, perfeito. Muito bom, muito bom. Exatamente. A Artisone conheceu a Cores e Tons há mais de 20 anos, por fazer parte daquela equipe de trabalho que tinha de um grande produtor de moda premium em Santa Catarina. E essa empresa, acredito eu, seja ainda um grande contribuidor da Cores e Tons, um ótimo cliente que vem aí apoiado em produtos estampados. E da mesma forma, a Cores e Tons foi se especializando no estampado e notabilizou no mercado brasileiro a partir da estamparia. Qual é a importância da estamparia no negócio da Cores e Tons, Carlos? Então, a estamparia hoje ainda é nosso carro-chefe. Uhum. Ela foi durante aproximadamente aí 18 anos, ela foi 100% do Uau. nosso negócio, né? A gente estava apoiado realmente somente em estamparia. Hoje, obviamente, a gente respira estamparia aqui dentro. Como a gente nasceu disso e ainda tem uma importância aí em torno de 60% hoje do nosso faturamento, da nossa produção. Então, é óbvio que a gente respira e fala e vive estamparia todos os dias, todos os minutos aqui. Até porque a estamparia, ela exige, né, muito cuidado, né, desde o Verdade. desenvolvimento até tu ter um produto pronto. Ela é um processo bastante desafiador, bastante, que exige muito trabalho, muita atenção, né? Então, apesar dessa importância percentual ao longo do tempo ter sido reduzida, mas a estamparia ainda é talvez 80%, 90% do que a gente faz aqui todos os dias. Mas em termos de faturamento e produção, hoje ela representa 60%.
e eu não tenho uma visão clara de que isso vá ser menor ou maior, porque como a gente respeita muito o direcionamento do nosso cliente, o que o nosso cliente está precisando, e foi ele que nos trouxe a ter 60% de estamparia, porque ele queria que a gente tivesse preparação, tinturaria, ele queria que a gente tivesse acabamento. Então, como a gente ouve sempre muito o nosso cliente e procura atender essas demandas, foi o que nos trouxe até esse 60-40 hoje. Então, e provavelmente vai ser o direcionamento dele que vai nos levar para talvez ser 60 tinturaria um dia, 40 estamparia, ou voltar a ser 80 estamparia e 20 tinturaria, né? A gente tem sempre acompanhado muito de perto essa necessidade do nosso cliente. Bacana. O que você me disse, fica claro o quanto a Cores e Tons se preocupa com seus clientes e escuta o mercado para poder balizar os próximos passos. Então, a Cores e Tons não trabalha de dentro para fora, e sim de fora para dentro, o que é bem inteligente e profissional da parte de vocês. Vocês não procuram empurrar algo para o cliente, e sim escutar o cliente e atender a sua demanda. Isso deixa claro que o mercado procura bastante por estamparia, é um produto que tem ainda uma demanda, ao mesmo tempo que eles lhe trouxeram novos desafios e vocês foram capazes de se superarem, de se estabelecerem, comprarem equipamentos, modernizarem a empresa para atender o mercado também com essas demandas que até então era estamparia e passaram a ser outras, como você citou, a tinturaria. Isso é muito legal, Carlos. Mostra o quanto a Cores e Tons está empenhada em atender o mercado com qualidade. Isso é bom. Perfeito, exatamente isso. Falando de estamparia rotativa, entrando um pouquinho no assunto, há mais de 20 anos o sistema jato de tinta digital vem prometendo um novo tempo para a estamparia têxtil. E a estamparia serigráfica rotativa vem mantendo sua supremacia sobre as opções digitais, apesar do crescimento constante da tecnologia jato de tinta no mercado mundial. A gente acredita que a estamparia digital têxtil, com seus aproximados 30 anos de idade, já mexeu na tranquilidade da estamparia rotativa e levou a um novo patamar de qualidade, o que obrigou também o sistema analógico a se atualizar. E nisso entrou, por exemplo, as gravadoras Blu-rays. Eu sei que a Cores e Tons foi uma das primeiras estamparias do Brasil a integrar cilindros gravados com Blu-ray em sua estamparia. Essa incorporação foi um divisor de águas, Carlos? O mercado reconheceu o valor dessa nova fase da estampa da Cores e Tons? Então, sim. Primeiro, obviamente que a digital ela vem consolidando, né, o seu mercado, a sua fatia dentro do mercado. Isso é algo natural, normal, e ao mesmo tempo, obviamente, ela vai sim nos empurrando a melhorar, né? E eu acho que essa tecnologia Blu-ray de gravação, né, que na verdade ela para funcionar, para ela entregar o que ela traz, o que ela pode entregar, ela necessita de um bom desenhista, ela necessita de um bom separador de cor, necessita sim dessa ótima qualidade de gravação e depois necessita de um ótimo estampador. Se um desses elos da cadeia estiver fraco, a tecnologia Blu-ray não resolve, como se eu gravar mal gravado, a estamparia também não resolve mais. Interessante. Então, dito isso, para a gente foi sim um divisor de águas, a gente alcançou aí resultados que são dignos de uma estamparia digital, né? Em termos de meios tons, em termos de retículas, em termos de filetes, né? Então, assim, essa tecnologia, ela trouxe, me parece, um novo tempo, pelo menos lá quando ela surgiu e foi desenvolvida, para a estamparia. Então, num primeiro momento, também os clientes perceberam esse valor, né? Legal. Obviamente que com o passar do tempo, como tudo que é novo, daqui a pouco ele vira algo mais corriqueiro e passa a não ser mais, talvez, percebido como um diferencial, e sim como algo trivial, né? O que a gente percebe hoje ainda é que diversas gravadoras que não aderiram a essa tecnologia, diversas estamparias que não desenvolveram as suas equipes
não investiram em máquinas melhores, diversos desenhistas que não evoluíram, separadores de cores que não evoluíram, continuam não conseguindo chegar tão próximo ao digital como a gente chega aqui em alguns casos, né? E isso sim acaba ainda mantendo um certo diferencial, apesar do tempo já que isso está no mercado aí disponível, né? Mas para a gente foi sem dúvidas um grande divisor de águas. É até hoje, na verdade. Excelente. E muito importante isso que você citou, Carlos. Pelo que eu entendi, a Cores&Tons se propôs não só em incorporar a tecnologia Blu-ray, como também incorporar todo o processo por trás para que a tecnologia fizesse o resultado que ela se propõe. E isso, com certeza, foi uma curva de aprendizado, foi uma adaptação, foi uma melhoria por parte da Cores&Tons para conseguir entregar para o seu cliente a qualidade que a Blu-ray pode trazer. E mesmo ela já tendo um tempo de mercado e o cliente já talvez se acostumado com a qualidade de cores e tons, fica óbvio quando comparado um produto de vocês que tem todo esse cuidado, todo esse processo, toda essa engenharia por trás, com uma outra empresa que carece desse tipo de sistema, desse tipo de ferramenta. E aí você vê o quanto isso trouxe de ganho para a sua empresa e para os seus clientes. Isso é muito legal você ter citado isso e explicado, porque normalmente quem nos assiste ou quem ouve falar da tecnologia acredita que basta fazer o investimento do equipamento e no outro dia eu estou entregando aquela qualidade para o mercado. E não é bem assim, né, Carlos? Tem que fazer o dever de casa. Perfeito, Pedro. É exatamente o que tu falou. Se a gente pensar, hoje ainda eu preciso convencer diariamente novos clientes, que às vezes vêm com seus desenhos já gravados, vêm com seus cilindros já gravados, a voltar um passo atrás, ou 2 passos atrás no processo e começar a olhar com carinho para o desenho, olhar com carinho para a separação de cor, escolher uma boa gravadora para que aí eu consiga fazer aquele efeito que ele às vezes espera da Cores&Tons. E na verdade não é que a Cores&Tons tem esse efeito, né? Eu preciso do bom desenhista, eu preciso do bom separador, eu preciso do bom gravador e eu preciso do meu know-how para entregar isso para o cliente. Então não depende única e exclusivamente da Cores&Tons. Obviamente que tem sim o nosso know-how, mas ele é uma parte das quatro estruturas necessárias para a gente chegar a um resultado desse que a gente está falando aí. Bacana, Carlos. E isso mostra o quanto vocês são empenhados em entregar qualidade, porque uma empresa que se preocupa com qualidade, se preocupa com o cliente, vai se preocupar em atender também todos esses pontos, preencher todos os pontos da cadeia para entregar o resultado esperado. Isso é muito importante. Parabéns para vocês. Obrigado. Aproveitando, falando ainda de estamparia rotativa e estamparia digital jato de tinta, a gente sabe que muitas estamparias mudaram suas estruturas baseadas em serigrafia rotativa para sistemas jato de tinta puro ou misto com serigrafia. E é óbvio que a Cores&Tons, que é uma empresa de extraordinária visão tecnológica e de pleno domínio técnico da estamparia têxtil, tem observado o progresso dos sistemas digitais ao longo dos últimos 10 anos e tem feito projeções e comparações de prós e contras. Em que a estamparia digital ainda não convenceu a Cores&Tons e se há planos para a integração da jato de tinta na Cores&Tons? Então, vamos lá. Talvez a digital não precise convencer a Cores&Tons, né? Mas sim, como a gente não tomou ainda essa decisão de incorporar essa tecnologia aqui dentro, nesse tempo a digital foi seguindo o seu curso, foi atendendo seus clientes, alguns concorrentes foram colocando, mas como é que a gente enxerga aqui na Cores&Tons, né? A digital ela está sempre dentro do nosso planejamento estratégico, ela está sempre muito presente nas nossas análises, nas nossas decisões de investimentos, mas eu volto lá num ponto que a gente falou lá no início, que é o que o nosso cliente quer, né? O que o nosso cliente está precisando. E o que a gente enxerga hoje ainda é que dentro dos nossos clientes, a necessidade de digital ainda é muito pequena, às vezes até muito próxima de um zero, nos nossos clientes. Então, aí eu tenho 2 opções, né? Eu posso
investir no digital e atender a outros clientes, ou agregar clientes, o que talvez de um ponto de vista do empreendedorismo talvez seja poxa, tu vai diluir mais o teu faturamento, tu vai, né, ampliar a tua gama de clientes. Porém, por outro lado, e os clientes que me trouxeram até aqui, né? Sim. E não estão me pedindo isso, estão me pedindo tinturaria, estão me pedindo acabamento, estão me pedindo preparação, né? Então, a gente teve também, ao longo dos últimos anos, que fazer escolhas, né? Voltando para a digital aí especificamente, eu acho que ela ainda tem alguns desafios, né? Que aí não seria para provar para cores e tons, mas sim para o mercado, né? Que seriam os custos operacionais ainda muito altos. Quando eu digo operacionais, seria custo de cabeça, duração de cabeça. Eu acho que isso ainda está num preço muito ligado a algo que foi inventado há pouco tempo, e na verdade ela não foi, ela já foi criada há muito tempo. Então, acho que essa é uma evolução que a digital precisa passar por ela. Mostrar para o mercado. Mostrar para o mercado, né? O funcionamento funciona, é confiável, mas esse custo ainda está muito alto. O custo de tinta ainda também está muito alto, né? Já se fala hoje de cabeça aberta, que pode alimentar a máquina X com tinta Y, então isso já é mais comum hoje, mas os custos de tinta ainda, em geral, ainda estão muito altos devido à característica que precisa para tu conseguir transformar aquela tinta num jato, né? Então tu não pode ter nada sólido ali dentro, é natural, verdade. É entendível. Mas como a gente está em 2022, a gente ainda aposta que em algum momento deva vir uma virada que vá tornar talvez a digital mais atrativa. Né? Legal. A distância hoje de preço ainda é muito alta, né? Do rotativo para o digital. Então, é o que faz o rotativo ir tendo essa sobrevida, e tendo esse período mais elástico de sobrevivência. Né? No momento que esse custo da digital cair, obviamente, a matriz vai mudar e aí talvez sim seja hora de investir. A hora de a gente mudar. Né? Então, a gente está sempre prestando atenção, a gente vai em cursos de especialização nesse segmento mesmo, a gente não tendo, a gente conversa com pessoas que têm isso dentro das suas empresas, com Vocês ficam por dentro. A gente acompanha muito de perto, né? Para que a hora que a gente tome a decisão, a gente esteja o mais preparado possível. Óbvio que a preparação de fato vai acontecer a hora que tu coloca aqui dentro e começa a fazer dar resultado. Mas durante esse tempo que a gente ainda não tomou a decisão, a gente vai aproveitando para se preparar o máximo que a gente pode sem ainda ter essa tecnologia aqui dentro. Legal, Carlos. Eu agradeço por você estar pontuando esses dois lados que são críticos, na minha opinião, e não são tão bem abertos. Como você falou, não que a Cores e Tons tenha algo que tenha a ser convencida, mas a gente olha muito para o nosso mercado e respeita muito o que o nosso cliente quer. Então, se o nosso cliente não tem ainda a demanda para isso, para que a Cores e Tons vai fazer esse investimento? Isso é muito sensato da parte de vocês, é bacana você dizer isso, porque isso muitas vezes passa batido na hora do empresário tomar uma decisão, acaba tomando uma decisão no emocional, porque o mercado está comprando digital, eu tenho que comprar digital. E você explica aqui com palavras e defende com clareza o porquê. Cada empresa tem a sua hora, não é porque virou moda, não é porque virou tendência que eu tenho que aderir. Vou escutar o meu mercado, se o mercado disser que tem demanda, que cabe dentro do meu escopo, eu entro com esse novo produto, essa nova solução. Caso contrário, eu aguardo o meu melhor momento. Isso é muito bacana, essa visão, assim, é bem profissional. Seria algo assim, né, Pedro? Não adianta, sabe aquela empresa que faz tudo e não faz nada bem? Sim. É o que a Cores e Tons não quer ser. Legal. A Cores e Tons quer fazer bem o que ela faz. Então, a gente toma bastante cuidado para dar os passos. Às vezes, tu vai abrindo demais o leque e tu não consegue mais olhar para tudo que tu está oferecendo e começa a piorar teu serviço. E isso é muito perigoso. Vira um problema. Às vezes é um caminho sem volta. Verdade. O outro ponto que foi interessante você abordar é que o industrial tem que fazer as contas, pesar na ponta do lápis todo o processo e não só uma parte do processo, e aí sim chegar na conclusão se aquele custo cabe dentro da realidade que ele apresenta ou não cabe dentro da realidade que ele apresenta. E esses custos, como cabeça de impressão,
custo de tinta por metro quadrado. Isso às vezes fica um pouco nas entrelinhas, não fica tão aparente, o que acaba dificultando um pouco a decisão do empresário ali na hora de investir ou não na digital. É legal você ter falado isso, que é outro ponto para a pessoa pesar na hora se está dentro da realidade dela ou não. Muito bom isso. Até tem ainda alguns outros poréns, mas aí a gente se alongaria talvez demais aqui. Mas é a necessidade que essas máquinas têm de preparação e de acabamento, que às vezes não coincide com a capacidade de uma produção, né? Então, o cliente quer fazer 2 peças na digital, é ótimo fazer 2 peças, mas como é que eu lavo 2 peças? Como é que eu ramo 2 peças? Né? Como é que eu acabo? Quanto te custa peças? isso, Como é que eu parar a sua preparo produção? 2 peças, né? Então, verdade. Isso também são coisas que a gente coloca na nossa conta que a gente acha que talvez é algo intangível, né? Tu vai começar a perceber isso talvez quando tu já está dentro, e aí tu não consegue mais voltar, né? É verdade. Bem pontuado. Falando de estamparia, indo um pouco para a parte de tinta, falando de pigmentos e corantes, Carlos. O pigmento consolidou a estamparia Cores e Tons, até onde eu sei, no mercado. E mais tarde foi integrado um conjunto úmido de sistema produtivo, que inclui vaporizador, lavador, tinturaria e estrutura de acabamento. Disso veio a estamparia com corante reativo ácido e disperso. Hoje, qual é a proporção do pigmento e dos corantes reativos e ácido? Então, aqui a gente trata os processos a divisão um pouquinho diferente. A gente considera pigmento como algo básico, né? E todos os outros a gente considera como algo diferenciado, né? Então, entra o reativo, entraria o disperso, entraria o ácido, mas também entra corrosão, entra devorê, entra... enfim, puff, entra mate, enfim, na verdade, tudo que não é pigmento, a gente considera diferenciado, né? Então, nessa fatia dos diferenciados que a gente considera, que não seriam só os corantes, a gente trabalha em torno de 20% da nossa produção. Então, são 80% baseados em pigmento, que é bastante, né? Um número bastante alto, e 20% nesses demais processos. Isso acaba variando de acordo com a época, né? Com o ano, porque o que a gente sente, né? Quando o mercado está um pouco mais recessivo, a tendência é a busca pelo preço, o que faz o pigmento ganhar mais espaço ainda do que ele tem, talvez, hoje, né? Nos momentos onde a gente tem 1, 2, 3, 4 anos de uma economia mais estável, andando de maneira mais positiva, digamos assim, vamos falar, mais dinheiro no bolso do consumidor, a gente percebe que esses outros processos vão tomando mais espaço, né? E aí o reativo cresce, o disperso cresce. Então, esse número que eu estou te passando é a nossa realidade de hoje, né? Sim, que varia de acordo com a economia. 2 anos atrás era diferente e talvez no ano que vem será diferente também, mas hoje essa é a nossa realidade. Bacana, Carlos. Então, o mercado, ele agrega valor agregado de acordo com que o público dele tem poder aquisitivo ou não para consumir aquele valor agregado. É o que nos parece. Não, isso é importante dizer, porque às vezes a empresa busca em fazer uma primazia de produto com o maior valor agregado possível, na esperança de ter um valor percebido e assim, aumentar o seu ticket na venda. Mas a gente não deve fazer isso pensando por nós, e sim avaliando antes o consumo do mercado e o apetite do mercado em consumir, em gastar mais ou gastar menos naquele produto. Isso acho que é um ponto que vale para todos que estão nos assistindo e com certeza agrega a sua opinião, Carlos. Eu agradeço por você estar falando disso. E eu vi que você mencionou de corante disperso. Hoje, o corante disperso é usado somente na estamparia direta ou vocês também trabalham com a estamparia sublimática, com transfer? Então, hoje o corante disperso a gente utiliza aqui dentro da rotativa de 2 maneiras, né? Uma maneira que a gente considera o processo ideal, que seria com posterior lavação, né? Que é algo parecido com o reativo, né? Então, estampa, lava e rama. E a gente tem também o processo econômico, a gente chama aqui, a gente apelidou internamente, é o nome do nosso processo, que é o disperso finished, que seria o disperso acabado, né? Então, ele sai da estamparia pronto para ser ramado e entregue ao cliente, né? Obviamente que ele tem algumas limitações em relação à solidez,
né? Mas ele dá um excelente toque, ele dá uma excelente vivacidade a um custo bastante competitivo, né? Já na parte da sublimação, seria basicamente a mesma resposta da digital. É algo que a gente acompanha, a gente não tem hoje sublimação, é algo que a gente acompanha também há muito tempo, é algo que tem sim um percentual de necessidade dentro dos nossos clientes, mas o que a gente percebe é que essa necessidade ela é muito volátil, no momento ela é muito grande, daqui a pouco ela quase some, né? Isso às vezes muito relacionado até à cotação de dólar, a uso maior de poliéster, né? De fibras sintéticas e uso menor de fibras sintéticas dentro da composição das coleções. Então, o que a gente percebeu? Poxa, para atender essa pequena necessidade que tem, talvez, de alguns clientes que já estão atendidos por alguém, já estão atendidos por outras empresas, né? Eu vou colocar essa estrutura aqui dentro e ela, quando aquecer, ela vai ser pequena, o mercado aqueceu, vai ser pequena, eu não vou dar conta. O mercado parou, o que eu faço com esses profissionais? O que eu faço com essa máquina? Então, até então, nos pareceu ser mais sei lá, a gente talvez trazer um problema que já está solucionado, já tem quem atende, tem quem faz muito bem esse trabalho. Então, não nos parece fazer sentido trazer isso aqui para cores e tons. Então, isso é hoje, né? Pode que ano que vem eu bote, mas até hoje a gente não percebeu que isso seja viável para a gente nem para o nosso cliente. Entendi. Para trazer algo diferenciado, algo a mais para ele. Acredito que esse é mais um ponto que mostra o quanto a Cores e Tons leva a sério a sua filosofia e os pilares que trouxeram a Cores e Tons até aqui. Isso é muito legal, vocês pesam bastante as decisões e olham com inteligência o que eu ganho com isso, o que eu perco com isso, o que é potencial nisso, o que é risco nisso. Isso é muito legal e sempre com a cabeça aberta, como você está dizendo. Hoje, para nós não é viável, mas se amanhã se demonstrar viável, a gente não vai titubear, a gente vai investir e vai seguir em frente. Isso é legal, vocês são bem fiéis ao ponto de vista, à filosofia da Cores e Tons, isso é importante para uma empresa prosperar e acredito que vai ficando claro à medida que a gente está conversando o porquê que a Cores e Tons é a empresa que é. Falando dos pontos que transformaram a Cores e Tons, hoje a Cores e Tons, você falou que trabalha com tinturaria. Como a Cores e Tons vê o futuro da tinturaria? O sistema de tingimento continuará melhorando mais decisivamente na sustentabilidade, na redução de contaminação no meio ambiente? Há algum sistema disruptor no horizonte? Fala para a gente, Carlos, como vocês enxergam a tinturaria hoje? Então, vamos lá. Eu acho que a tinturaria ainda tem uma vida bastante longa da maneira que ela está hoje, obviamente, com evolução, né? Natural, como tudo, né? Ela é um processo que consome muita água, a gente percebeu isso quando a gente entrou na tinturaria, a gente só tinha estamparia. Quando a gente entrou na tinturaria, a gente percebeu que, poxa, aumenta tratamento, aumenta a captação de água, então tu percebe que para fazer os mesmos quilos, o consumo de água é muito grande. Mas a gente também percebe que ao longo desses anos que a gente está atingindo, as relações de banho vêm caindo, as tecnologias de corantes e de outros auxiliares vêm evoluindo, fazendo com que eu vou consumindo para cada quilo um pouquinho menos de água a cada ano, a cada 2 anos, vai tendo um ganho, sim. Então, acho que a vida da tinturaria, da maneira que está com evolução, ela ainda é longa, por isso que também a gente, há não muitos anos atrás, a gente começou a apostar e a gente continua investindo nisso até hoje. Esse ano ainda é um ano que a gente está fazendo investimentos em tinturaria e acabamento, mas o sistema, digamos que seria disruptor, seria o tingimento a seco, né? Que é algo que também já é estudado, testado e talvez até aplicado há talvez uma década, mas o que a gente percebe é que não tem um case próximo da gente, talvez nem tenha no Brasil, pelo menos que eu não conheço até então, trabalhando tingimento a seco em larga escala, entregando um bom produto, tendo um bom resultado, principalmente em artigos circulares que na verdade é 99% do que a gente produz aqui, né? Como a gente não produz um percentual muito alto de artigos planos, né, de tecido plano, me parece que essa realidade ainda fica um passo mais longe, né? As visitas que a gente fez em feiras,
Até então, a grande maioria delas são tingimento a seco acontecendo já, sendo realidade, de maneira muito tímida ainda, mas em tecido plano, né? Partiu para malha, poxa, a gente tem mais alguns degraus ainda para chegar lá, né? O tingimento a seco, ele é feito por pressão, então na malha, né, que vai mexer em estrutura, né? O tecido Existem plano, ele alguns é mais... desafios técnicos que ela ainda não Isso, o consegue. tecido plano é mais robusto, então ele é mais travado, então ele proporciona uma melhor evolução desse processo do que o artigo circular, que é a nossa realidade aqui. Interessante. Então, é um processo que a Cores e Tons tem acompanhado e que até então não apresentou uma solução que satisfaça uma produção industrial com qualidade. Seguir acompanhando para quando chegar a hora, ponderar e avaliar se é momento do investimento. Importante saber dessa tecnologia, saber que ela existe, que ela está aí e que ela vai amadurecendo e que vocês estão de olho nela para chegar na hora certa fazer o investimento. Até porque aí a gente está falando de uma mudança realmente radical, né? A gente está falando Sim. em pegar as máquinas de tingimento com água e jogá-las todas fora e investir em Outro máquinas. Parque Fabril. Então, a gente tem que prestar realmente muita atenção, porque a hora que isso acontecer, o meu tratamento vai ficar obsoleto, enfim, é uma mudança realmente Sim. Bastante grande, né? E falando de tratamento, de equipamento, pegando o gancho, Carlos, vamos falar um pouquinho de acabamento. O que mais causa prazer profissional na linha de acabamento da Cores e Tons? É o bem-estar e o conforto ou a proteção da saúde e corpo? O que vocês têm gerado aí de demanda, o mercado tem procurado fazer? O bem-estar e conforto, ele está em 95% ou até um pouco mais das nossas demandas, né? Uau. Então, o cliente, ele quer toque, ele quer caimento, ele quer lisura, ele quer aquilo que tu sente no toque, né? Mas ele não quer outras coisas? Sim, a gente tem uma linha de acabamentos inteligentes, né? Que vão desde um antimicrobiano até a proteção UV, Bacana. até fragrâncias que a gente consegue colocar no tecido, enfim, mas elas ainda são um percentual bastante tímido aí dentro do nosso volume geral, mas a gente já tem eles ali no nosso portfólio, a gente já está oferecendo, porque a gente sabe que o mercado ele não fica parado, né? Ele vai se transformando, Sim. As necessidades vão surgindo e a gente tem que estar muito atento, tem que estar oferecendo para não deixar ali uma lacuna daqui a pouco de o cliente estar nos deixando porque a gente não está oferecendo algo diferente. Mas me parece que a percepção ainda clara é o conforto e o bem-estar hoje estão em primeiro lugar. Legal. E bacana isso que você disse, mesmo não sendo o mais procurado, sendo uma perfumaria dos acabamentos, vocês se preocupam em ter isso à disposição, estarem preparados para atender o mercado, justamente porque, havendo a demanda, vocês conseguem atender. Isso é bacana, Carlos. E pensando nisso, falando de Santa Catarina, para Cores e Tons, o norte de Santa Catarina pode ser entendido como o lugar de estar no lugar certo na hora certa? Como tem sido essa visão da Cores e Tons? Então, sim, poderia-se dizer que sim, né? A gente está aqui no Vale do Itajaí, mais especificamente na cidade de Guabiruba, mas é que Santa Catarina como um todo, ela é uma cidade, ela é um estado que fornece muita infraestrutura, é um estado de gente trabalhadora, de gente ordeira, não que os outros não Verdade. sejam, né? Mas há uma disposição. a gente percebe essa disposição das pessoas, né? Então, sim, a gente tá no lugar certo, tem crescido muito no têxtil, né? Até tomado lugar aí nos últimos anos de São Paulo, com as dificuldades com água que São Paulo tem passado, os custos também de vida em São Paulo são altos, e aí a mão de obra vai ficando muito cara para aplicar no têxtil, né? Então, a gente percebe que, sim, a gente está no lugar certo, na hora certa, né? Acho que até desde quando a gente nasceu, né, lá em 94, o têxtil já era relativamente forte aqui, né? A gente tem uma história muito profunda com o têxtil, aí, desde as primeiras empresas têxteis
do Verdade. Brasil, aí algumas delas foram Seculares. criadas aqui em Brusque, na cidade vizinha, né? Então, não tem dúvida, né? Além disso, a gente ainda tem aqui uma qualidade de vida muito, muito interessante, né? O que causa um bem-estar para o nosso funcionário, para a gente, né? Então, a gente tem outros diferenciais, além de só estar bem localizados geograficamente, ter porto do lado, ter aeroporto do lado, mas a gente tem natureza, a gente tem praias, a gente tem... Então, assim, a poucos quilômetros a gente tem tudo de melhor, né? Aqui em Guabiruba, até comento às vezes que eu saio aqui do meu trabalho aí 5 horas, 5:30 da tarde, e em meia hora eu estou em cima de uma montanha aqui de bicicleta com uma vista absurda, né? Então, são coisas que não se tem em todos os lugares, né? Então, Verdade. além de um ótimo lugar para a gente estar como organização, como empresa, mas também é um ótimo lugar para a gente estar como ser humano. Isso é muito importante, aliar a parte profissional com a parte humana, porque a gente não é só profissional, a gente também tem uma vida fora da empresa, isso conta bastante e é o que faz Santa Catarina seguir se destacando e ganhando força. Isso é importante você falar, porque você mora aí, você vive aí, você sabe como funciona, então é um ponto de vista de quem está aí, não um ponto de vista que tem quem olha de fora e pensa, poxa, Santa Catarina é bacana. Não, você está nos afirmando realmente que Santa Catarina é um estado legal. Eu também gosto bastante daí, e é como você falou, Santa Catarina já vem acumulando décadas de expansão e sem tirar o pé do acelerador, continua firme e forte, apresentando qualidade, tecnologia e competitividade. Isso é excelente, sem perder a qualidade de vida, que senão não teria, acho que esse fôlego para aguentar tanto tempo expandindo acabaria estressando e gerando um revertério, alguma situação aí que Problema não deixasse social, talvez. vocês isso Uhum. tão bem. Isso é legal. Eu também, particularmente, gosto muito do estado de Santa Catarina. Carlos, essa entrevista está sendo ótima. Eu tenho só a agradecer para você os pontos. Acho que, resumindo aqui, os pontos que ficaram bem fixados e que levam a entrevista a ficar bem rica para todo mundo que está nos assistindo, tirar o melhor desse papo, é que ter uma visão desde o início e ser fiel a essa visão faz toda a diferença. Ser uma empresa que não trabalha com os pontos separados e sim tudo conectado, desde os donos aos colaboradores ao mercado, faz toda a diferença, e não fazer nada da cabeça do empresário, por mais que tenha boa vontade, e sim escutando o mercado, entendendo a demanda do mercado e aí sim vindo com soluções para aquelas demandas e não o contrário. Isso, claro, é uma pontinha do iceberg do que é a Cores e Tons, mas com certeza de grande contribuição para transformar a empresa ao longo dessas décadas e fazer vocês serem quem são. Me corrija se eu estou errado, mas acredito que esses pontos ficaram bem marcados na entrevista e eu agradeço por você expô-los para nós, porque todo empresário que está assistindo aqui, se ainda não tem isso em mente, vai sair dessa entrevista hoje pensando um pouquinho mais nesses pontos que são tão importantes. Sim, é exatamente isso, Pedro. Eu acho que a tua conclusão tá perfeita. É o que a gente é, não é o que a gente quer passar. Uhum. Isso é o que a gente é. Então, acho que essa nossa transparência, esse nosso fervor em defender os nossos valores e manter os nossos valores vivos aqui dentro da empresa é o que, de alguma forma, faz a gente estar vivo aí ao final de 28 anos, aí que a gente faz esse mês, 28 anos. Parabéns. Acredito que sim, são os principais pilares aí. Muito Obviamente, bom, Carlos. né, te agradeço demais aí o espaço, agradeço a Artzone, agradeço a ti, agradeço ao Herculano, que foi quem nos colocou de alguma forma aqui em contato também. Não posso deixar de agradecer aqui quem for assistir, né, aos nossos clientes que confiaram na gente aí até hoje, continuam confiando, a nossa equipe aqui que é extraordinária, que faz as coisas acontecerem todos os dias, que dão todo o suporte, toda a atenção devida e merecida aos nossos clientes. Então,
Acho que a confiança também de quem me colocou aqui para dirigir esse negócio, a todos esses eu agradeço imensamente. Excelente, Carlos. Em nome da Futuriprint, Panorama e Artzone, agradeço a sua participação e enorme contribuição. O Brasil ganha com essa entrevista e ganha com a oportunidade de conhecer mais sobre você e sobre a Cores e Tons. Meu muito obrigado. Perfeito, Pedro. Eu que agradeço. Um abraço. Abraço.